Vamos abrir lá em João 8. No domingo passado, nós fizemos uma exposição dos versículos 28 até o versículo 36, tratando desse capítulo, o grande tema, que fala a respeito de Jesus Cristo ser a luz do mundo. Então, nós falamos sobre esse ensino da luz, ou sobre como Cristo nos ilumina o mundo, o ser humano. E no domingo passado falamos que Cristo é a luz que ilumina a respeito do nosso relacionamento com uma tríade maligna, que é o pecado, o diabo e a morte. E vimos que todos nós, seres humanos, desde a queda de Adão, nós estamos ligados a essa tríade, não conseguimos nos libertar. E quando falamos sobre o pecado, aqui, e Jesus Cristo fala uma verdade que é absoluta e profunda. Ele fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é o poder que cabe a Ele. E Ele fala da mesma maneira a respeito do pecado, que se nós pecamos, nós somos escravos do pecado. E hoje o que eu gostaria de tratar com os irmãos, de ampliar esse assunto, para que a gente entenda o seguinte: eu acredito que a maioria dos que estamos aqui somos crentes, já fomos salvos por Jesus Cristo, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, não é? Eu espero que sim. Mas se você é crente, você deve ter percebido que, mesmo depois da sua conversão, você ainda luta contra o pecado, não com o pecado, porque um dos grandes resultados e sinais da nossa própria salvação é que nós começamos a ter uma luta contra o pecado, a nossa sensibilidade ao pecado é maior. As coisas que nós fazíamos antes, os pecados, eles não são mais vistos da mesma maneira, a nossa sensibilidade então é maior, e vamos ver isso hoje com a graça do Senhor, que o Espírito de Deus em nós nos impulsiona à busca da santidade. Mas como lidar com essa questão? Porque algumas pessoas afirmam o seguinte: você é salvo, graças a Deus, mas se você pecar, você pode perder esse estado de salvação. Nós temos que entender que quem tem a palavra final para isso não é o homem, é Deus, é Jesus Cristo, Ele é a verdade. E o fato é que nesse texto aqui, ele vai tratar então sobre uma palavra de esperança contra a primeira parte dessa tríade maligna ligada a todo ser humano, o pecado. Ele afirma que nós podemos ser libertados do pecado, desse ciclo que existe em todos os seres humanos. Mas Paulo, o apóstolo, e ele teve uma conversão, como poucos das Escrituras, né? Jesus Cristo apareceu a ele, se revelou a ele, né? Teologicamente nós temos um problema aí, né, para resolver, né? Jesus Cristo voltou depois que foi para a glória, né? Ele salvou o apóstolo Paulo, né, no caminho a Damasco. E Paulo se tornou, né, de um legalista que achava que era como se fosse um homem perfeito, e ele fala sobre isso, que ele achava que porque ele nominalmente obedecia os mandamentos, mesmo, né, fazendo armadilhas contra crentes, obrigando os crentes a blasfemar de Deus, ele achava que ele, porque obedecia os mandamentos, diante de Deus estava justificado. Mas quando ele encontrou o Deus que ele perseguia, Jeová, né, Jesus Cristo, falou: eu sou o Senhor que você persegue. Paulo se tornou um dos maiores pregadores, apóstolos, né, enviado aos gentios. E isso é muito importante para a gente entender, porque nós gentios, antes da conversão, depois da conversão, nós somos o verdadeiro Israel. Paulo fala sobre isso. Mas nós temos um envolvimento muito mais, vamos dizer, amistoso com o pecado antes de Cristo, como gentios, do que os judeus. Porque nós, as nações gentílicas, né, ou gentias, nós andamos de acordo com aquilo que nós achamos. Um exemplo é o nosso país, né, o Brasil. Né, as coisas que acontecem no Brasil
você não vê, as coisas ruins não vê em outros países não, por causa dos nossos conceitos errados. Então ele, que era um judeu, na realidade um fariseu da tribo de Benjamim, que nem sequer cogitava na salvação dos romanos, ele escreve uma carta para uma igreja que estava lá, já existia em Roma, que nem foi produto de algum apóstolo, e ele vai se abrir de tal maneira, naquela carta aos romanos, que ele vai tratar também desse relacionamento que todos nós, mesmo depois da salvação, temos com o pecado, mas não é o mesmo. Mas o fato é que a gente tem que entender que mesmo depois da salvação, o corpo que nós temos ainda é um corpo pecaminoso, é o corpo feito à imagem de Adão. Nós ainda não tivemos o corpo glorificado, nós ainda temos pecado. A nossa mente, embora Paulo escreve em 1 Coríntios 2, que a mente do cristão é a própria mente de Cristo por causa do Espírito Santo, nós ainda lembramos das coisas do passado. Eu era um cara que falava muito palavrão. E eu não deletei não, eu queria ter deletado aquilo, mas não deletei. Tem coisas que eu lembro do meu passado, que me envergonham, mas ao mesmo tempo, os irmãos estavam cantando esse hino maravilhoso aí, eu fico tão grato a Deus. Eu estava ouvindo o hino e fazendo uma viagem desde a época em que eu ainda estava lá nas trevas, até quando o Senhor Jesus Cristo, na sua graça, me chamou, e vendo como Ele tem me transformado. Essa é a história. Então hoje nós vamos sair aqui de João 8, nós lemos a respeito do que Jesus falou, dessa esperança que nós temos a respeito do relacionamento com o pecado. Ele diz aqui, no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até que ponto o crente é livre? Até que ponto nós podemos dizer, vencemos o pecado? Será que o crente não peca mais? Ou será que se nós pecamos, caímos da graça? Como é que isso funciona? Vamos deixar Deus responder, não é? Então a carta que nós vamos utilizar hoje é do apóstolo Paulo, Romanos. Vamos ler basicamente 3 capítulos, mas não todos os capítulos, mas a partir do capítulo 5, Romanos capítulo 5, Paulo vai tratar aqui, no capítulo 5, sobre os efeitos da justificação. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala sobre o efeito, o alcance do pecado que contaminou todos os seres humanos, até os judeus que ele fala, mesmo os judeus com a lei também são pecadores, Romanos capítulo 3 fala. Mas aí também ele fala da solução de Deus para o pecado, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo como propiciação, aquele que morre em favor do pecador, e que também é a causa de Deus não mandar todos nós, a começar por mim, não nos mandar todos para o inferno, porque ele coloca que Deus suporta isso, porque Cristo já tinha se apresentado como aquele que morreria em favor do pecador. No capítulo 4, ele vai fazer o paralelo, sobre como Deus justifica o ímpio. Ele dá o exemplo de Abraão, que era um gentio, que ele tirou lá da Babilônia e salvou. E ele dá o exemplo de alguém que foi justificado também, que foi o grande rei Davi, que escreve o Salmo, e fala que da maneira maravilhosa como Deus justifica o ímpio, aquele que não tem nada para oferecer. E no capítulo 5, então, ele fala do efeito da graça. Então, a partir daqui, nós vamos falar para crentes, porque ele diz algo interessante no capítulo 5, versículo 1, ele fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, ele diz no versículo 1, temos o quê? Paz com Deus. Por quem? Pelas obras? Pela religião? Pela igreja? Não, por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o efeito disso, quando nós temos a justificação, o perdão de Deus, é que nós temos paz, nós temos o shalom de Deus, nós temos intimidade com Deus. E no versículo 2 ele fala, pelo qual também, ou seja, através de Jesus Cristo, temos entrada pela fé a esta graça. Cristo nos dá a entrada a um estado de graça. Temos entrada pela fé a esta graça. No versículo 2 ele fala, na qual estamos firmes na graça,
não na lei, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O crente, então, ele tem paz com Deus, ele tem entrada, quando crê em Cristo, no estado de graça, ele sabe que é perdoado, ele tem intimidade com Deus por meio de Jesus. Não é aquele relacionamento religioso, formal, de reza, de sinais, e de um monte de bobagens ensinadas e criadas pelos homens, mas é uma intimidade entre filho e pai, salvo e salvador, ovelha e pastor. E no versículo 3, ainda no versículo 2, na realidade, ele fala que aí a nossa esperança, a esperança daquele que foi justificado e tem paz, está na graça, não é a esperança de pensar assim: se eu morrer, será para onde que eu vou? Será que é para o céu, para o inferno, purgatório, eu vou reencarnar? Nada disso. Ele fala que a esperança daqueles que entraram na graça, por meio de Cristo, nos gloriamos na esperança do quê? Da glória de Deus. Aquela glória que nós tínhamos perdido, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois que somos salvos, a nossa esperança é dessa glória, de estarmos com o Senhor depois que partirmos, é a certeza da salvação. E ainda nesse capítulo é que ele vai dizer: olha, nós estamos tão firmes na graça, porque estamos em Cristo, porque todos nós somos descendentes de Adão. Ele vai explicar isso em Romanos 5, porque nós trazemos a imagem de Adão, que é um Adão caído, por isso que eu e você pecamos, por isso que eu e você temos esse relacionamento de intimidade com o pecado, temos essa inclinação, porque nós trouxemos a imagem de Adão. Isso é inevitável, não tem como o ser humano ter outra imagem quando nasce. Mas aí ele vai dizer: agora tem uma esperança, Cristo Jesus é o segundo Adão, ele nasceu da virgem, sem a contaminação do pecado, sem a semente do pecado, não o ato em si, mas sem a semente de Adão. Ele passou toda a vida dele sem pecado, e vamos ver depois, quando ele vai falar sobre a segunda tríade, do relacionamento com Satanás, ele faz um desafio para aqueles que estão diante dele: quem de vocês me convence de pecado? Literalmente ele fala: em qual pecado vocês podem me acusar ou me categorizar? Eles ficaram calados, porque Cristo nunca pecou. Cristo é o único homem que viveu na terra que nunca pecou. A prova foi a sua ressurreição. E aí Paulo diz que em Cristo Jesus nós fomos tirados do estado da queda e da desgraça em Adão, e somos colocados no estado da redenção e da graça em Cristo Jesus. Então, assim como é inevitável nós humanamente escaparmos da imagem de Adão, quando nos convertemos, se torna inevitável, é impossível agora sairmos desse estado de graça em Cristo Jesus, porque agora nós somos predestinados a sermos conformes à imagem dele, dia a dia. Bom, no capítulo 6 é que vai entrar o debate. Paulo vai fazer uma pergunta que é chamada de pergunta retórica, e ele vai falar assim: bom, já que a gente é salvo, temos segurança da salvação, então vamos pecar, já que não perde a salvação, vamos cair na gandaia. Só o que ele fala? Veja no versículo 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, para que ela aumente ainda mais? É uma boa pergunta. Alguém podia falar: bom, já que agora o ser humano pode ter certeza de salvação, e se nós pecamos tanto e a graça dele é maior do que o nosso pecado, então cada vez que a gente peca, a graça dele é maior, vamos pecar mais. Qual que é a resposta dele? No versículo 2: de modo nenhum. De modo nenhum. É isso que nós vamos tratar hoje. Jesus Cristo, ele disse algo. Ele não fala só sobre salvação, ele fala sobre santificação. Então nós não somos apenas salvos. O que ele vai tratar aqui, ele vai dizer: agora o nosso relacionamento com o pecado é outro. Nós não somos mais escravos como éramos, porque agora nós estamos em Cristo Jesus, e o relacionamento com aquela tríade, pecado, Satanás, ou diabo e morte, vai mudar, e vai mudar drasticamente, por causa da graça.
Então ele fala assim no versículo 2: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Veja, estamos mortos para o pecado. A palavra morte, o significado de morte na Bíblia não significa extinção, cessação de existência, viu? Morte na Bíblia sempre significou separação. A morte acontece, Tiago fala, humana, quando o espírito sai do corpo. Ele fala, quando o espírito sai do corpo, não é a morte. Nós lemos isso também, estudando João, e lemos em Mateus capítulo 4, quando fala que a luz, que é Jesus, chegou no mundo, aqueles que estavam assentados na sombra da morte, na região e sombra da morte, a luz raiou. A morte é um estado de trevas, de separação de Deus, de envolvimento com o mal, com o pecado. Só que agora ele fala que nós estamos mortos para o pecado, estamos separados do pecado. Mas ele vai dizer no capítulo 7 que nós vamos dar uma ênfase maior. Isso não significa que nós não somos tentados. Mas aqui no Romanos capítulo 6 ele fala, quando nós cremos em Cristo, e irmãos, e você que talvez ainda não seja crente, entenda bem, Cristo, quando nós cremos nele, nós somos colocados nesse estado de graça, e somos vistos por Deus em Cristo, não em Adão. Cristo olha para nós considerando toda a justiça do seu Filho em nós. Por quê? Porque na cruz do Calvário, nós vimos isso domingos passados, quando ele olhou para o seu Filho na cruz, quem ele viu? Ele viu o Mário, e por isso o Filho falou, por que me desamparaste? Porque ele viu o pecado do Mário lá, e o seu pecado, e por isso Cristo foi separado. Mas quando o Mário crê, lembra que eu falei, e a Bíblia fala, né, dessa transação maldita, troca maldita, ele recebe a nossa maldição e o nosso pecado, e nós recebemos a bênção prometida. E agora quando ele olha para o Mário, depois que ele se converteu, ele vê a justificação do seu filho, o estado do seu filho, de graça. Então aí ele nos chama, conforme Efésios 4 fala, né, 5, ele fala assim, rogo-vos, pois, como filhos amados. A única vez que você vê Deus chamando uma pessoa de filho amado foi Jesus, a primeira vez. E depois aqueles que estão em Cristo, ele fala, os meus filhos amados. Então, quando Cristo morre na cruz, é a nossa morte, e naquele momento nós morremos para o pecado, quando nos convertemos, e Paulo está dizendo, isso é um fato. Então o relacionamento do crente com o pecado é outro, nós morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso é uma contradição. Se você conhece alguém que fala que é cristão, que é crente, e que não teve mudança de vida, você pode pegar isso aqui e dizer, olha, isso é uma contradição, não existe isso. Não que o crente não possa pecar, veja bem, mas há uma mudança, porque a salvação é algo real, não é uma coisa simplesmente teórica, não, é um fato. Os milhões de pessoas que se convertem são prova disso. Eu sou uma prova da salvação, da graça de Deus. Muitos de vocês aqui são. Agora ele diz assim no versículo 3, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, o batismo aqui então ele tem um significado de introduzidos, né, em Jesus Cristo, fomos batizados ou identificados na sua morte, de sorte ou de maneira que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo foi o quê? Ressuscitado. Veja, toda a obra de Cristo é a nossa identificação com ele. Nós morremos com ele, fomos sepultados com ele, mas também fomos o quê? Ressuscitados. Ressuscitados dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andemos nós também como? No versículo 4. Em novidade de vida. A salvação, então, ela traz essa transformação no andar da vida. As pessoas vão ver um andar diferente, é uma nova vida. E aqui, ele vai dizer, eu não vou analisar todo o capítulo 6, mas veja o que ele diz aqui no versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho, o homem velho aqui é a imagem de Adão.
é aquele ser do Mário, o ser seu, que trazia a imagem de Adão. Ele foi com ele crucificado, com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais a quem? Ao pecado. Não sirvamos mais ao pecado. Ali adiante, no versículo 10, ainda do capítulo 6, aliás, vamos ler o versículo 11. Paulo vai dizer como deve ser a relação daquele que foi, preste atenção, liberto do pecado. Por quem? Pelo Filho Jesus. Assim também vós, considerai-vos, a Nova Tradução aqui, ela acertou, ela colocou um advérbio, né? Certamente mortos para o pecado, mas considerai-vos o quê? Vivos para quem? Para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Preste bem atenção numa coisa aqui. Paulo vai falar adiante, em Romanos capítulo 12, que a nossa mente tem que ser transformada. Uma das coisas mais difíceis que tem, que acontece em nós, é nós deixarmos Deus mudar os nossos valores, os nossos conceitos, de acordo com a sua palavra. Ele fala no Salmo 32, Davi ficou 9 meses, pelo menos, desviado de Deus, da graça de Deus, depois do adultério. E aí ele escreve no Salmo 32, que enquanto ele se calou a respeito do pecado, ele falou assim: a sua mão pesou sobre mim dia e noite. O meu humor secou, igual uma terra que fica toda arrebentada. Aí Deus fala no Salmo 32, através do profeta Davi, ele fala: não seja como o cavalo, ou como a mula que precisa de cabresto. Ele fala: eu quero guiar você com os meus olhos. Quais são os olhos de Deus? Ele quer que a gente veja o mundo com a visão dele. A visão dele é a palavra. Nós temos que agora ver as coisas em novidade de vida, com aquela mente de Cristo. Então até aquele hino diz, aquelas coisas velhas, né? As coisas que eu amava, eu não amo mais, e que eu odiava, agora eu amo. Porque nós vamos agora ver o mundo diferente e da mesma maneira o pecado. Ele diz no versículo 11, agora nós temos que nos considerar mortos para o pecado. Então o pecado, ele continua na nossa carne ali, vivo. Mas e ele trata o pecado aqui como se fosse um rei, sabia? Olha o que ele diz no versículo 12. Não, qual é o verbo lá? Não reine, portanto, quem? O pecado onde? Em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ele reina nesse corpo. Por isso que ele fala, quando ele falou para os judeus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele fala: como é que nós vamos ser livres? Porque o grande Senhor não era o próprio Satanás. O grande Senhor está em nós, que é o pecado. Veja, você sabe qual é o grande problema hoje, e de muitas pregações, é culpar o diabo por tudo. É querer dar soluções para todas as coisas. Você tem um problema com a sua esposa? Uma vez eu faço muito aconselhamento com casais, né? É uma das coisas que eu amo fazer, e eu sei que é a vontade de Deus. E eu fui visitar um casal, né? Estava tendo problemas. Um casal muito imaturo, casou sem preparação e tudo. E eu fui lá fazendo visitas. Aí, uma dessas visitas, a esposa falou: olha, pastor, a minha sogra. Tem que ser sogra, né? A minha sogra, ela estava na igreja dela e ela pediu oração lá para o pastor a respeito de nós. Eu falo do nosso problema, que a sogra já estava sabendo, né? Aí o pastor dela fez uma campanha e tal, e sabe o que ele mandou fazer? Ele ungiu sal grosso. Então ele pediu para minha sogra espalhar sal grosso em casa, porque o nosso problema ia acabar. E estava lá o sal grosso nos cantos, né? Eu falei assim para ela: olha, e para ele, você sabe que eu queria que fosse assim? Eu queria que fosse assim. Tudo resolvido com sal grosso, óleo, folha de oliveira, água do Jordão ou do Mar Morto. Eu gostaria muito que fosse assim. Mas não é assim. Não é assim. 99% dos nossos problemas são causados porque nós deixamos o pecado dominar. Então, quando Cristo vai tratar do problema, Ele vai tratar do problema principal que está em nós.
Porque é por causa do nosso pecado que Satanás tem um lugar, mas deixa o diabo para lá, né? Semana que vem a gente vai tratar disso, se Jesus permitir. Mas o que tem que ser resolvido é o pecado que nos afasta de Deus e que nos coloca numa situação de derrota, numa situação de desesperança. Por isso a grande esperança é: nós podemos vencer sim, com Cristo Jesus, qualquer pecado. Mas ele fala, a nossa mente tem que mudar. Depois da conversão, nós temos que entender que o pecado está atuando em nós, mas que nós devemos nos considerar mortos para ele, e não deixar ele reinar mais. Então ele tem que ser como um rei posto. Se ele fala: Mário, faz isso, eu vou obedecer o meu rei, eu vou obedecer o Espírito de Deus que está em mim, eu vou depender do Espírito de Deus. É isso que tem que acontecer. Essa consideração tem que começar, porque o poder já foi dado, a libertação aconteceu porque Jesus falou, e Jesus não mente. A libertação do pecado vem através dele. Agora veja no 13 que tem uma coisa interessante. Ele fala: considerai-vos certamente mortos, e assim o pecado não vai reinar, não deixa ele reinar, e aí você não obedece a ele. No versículo 13 ele fala: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Quando eu faço aconselhamento com pessoas viciadas, uma das coisas que eu falo é: olha, você tem que sair do meio onde você geralmente frequenta, porque o meio ele influencia, ele não é o culpado, a razão de tudo, mas influencia. O pecador, nós temos que entender que nós pecamos porque somos pecadores, e com Cristo nós temos a liberdade, mas nós temos que viver essa liberdade, ela tem que ter atuação em nós. Nós temos que permitir que essa liberdade conquistada por Cristo seja efetivamente vivida. No versículo 13, quando ele fala: não apresente o vosso membro ao pecado, você pode evitar. Você tem que duvidar de si mesmo. Se o jovem às vezes tem problema com imoralidade, ele tem que fazer aquilo que Cristo falou. Olha, mas lembra que aquilo é uma hipérbole, né? Um exagero. Ele fala: se tua mão direita te escandaliza, corta ela. É o olho, corta o olho. Mas exige a libertação, que o crente saiba que ele tem essa natureza, e o Espírito de Deus trabalha nisso, porque o verdadeiro crente é como Paulo. Antes da sua conversão, ele escreve que ele achava que ele era irrepreensível diante da lei de Moisés. Depois da sua conversão, aí ele fala: eu sou o principal dos pecadores, e Cristo em mim mostra o poder dele. Quando ele fala das coisas que ele realiza, ele fala: não fui eu, foi a graça de Deus em mim. E nós vamos ver em Romanos 7 que ele vai usar uma expressão ainda muito mais profunda a respeito do relacionamento que o São Paulo tinha com o pecado. Lembra que é ele que está escrevendo. Ele está escrevendo de algo que ele vive, que ele sabe que Deus atuou, e atuou, né? Porque ele já está na glória. Então não apresenta os vossos membros. Se é alguma coisa que sabe que pode te levar a pecar, tem que se afastar. Isso aqui se resume numa palavra: usar inteligência. O Salmo 101 fala assim: andarei com inteligência do caminho certo. O tolo vê o mal e vai adiante, dá-se por seguro. O sábio vê o mal e faz o quê? Corre. Correr não é sinônimo sempre de covardia, mas muitas e muitas vezes correr é sinônimo de sabedoria. Um bom exemplo é de José, não é? Você acha que ele correu por quê? Porque se ele ficasse, ele cairia. Bom, depois você pode continuar lendo o capítulo 6. Eu só quero terminar a análise do capítulo 6 no versículo 13 e 14. Quando ele diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Como assim? Irmãos, quando o pecado chega, e não é fácil lidar com o pecado porque ele está em nós,
para que ele não tenha poder, para que ele não exercite aquele poder de ordem e de mando que tinha antes, nós temos um recurso. E falar: apresente-se a Deus. Como? Ore. Eu tinha uma espécie de pacto com um rapaz algum tempo atrás. Ele era usuário de crack, já ficou dias fumando, e eu falava: olha, quando vier aquela vontade, você vai fazer duas coisas: você vai falar com o Senhor e vai me ligar, e nós vamos orar juntos, porque Deus, Ele socorre o aflito. É como aquele Pedro que estava lá afundando, né, no mar da Galileia, porque faltou fé, né? Mas ele teve muito mais fé que nós, né? Ele andou os metros lá sobre a água, né? E na hora que ele estava afundando, o que ele fala? Socorro, Senhor. E o Senhor faz o quê? O levanta. Dá uma broncazinha nele, né? Mas ele faz isso, é o Senhor da graça, que nos tira daquele que o salmista falou, né? Nos tira daquele mar de lodo. No versículo 4 ele fala: porque o pecado não terá domínio, literalmente é senhorio. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo do quê? Da lei, mas debaixo da graça. Paulo, enquanto ele vivia sob a lei, que achava que por causa da lei ele não pecava, ele era como aqueles judeus fariseus que Jesus falou: vocês precisam de libertação. Ele falou: nós nunca fomos escravos, vocês são escravos do pecado. Enquanto nós estamos debaixo da lei, nós não percebemos isso. Nós achamos que eu nunca matei, nunca roubei, a gente escolhe a dedo, né, os pecadinhos que a gente diz que nunca fez. Mas quando estamos na graça, no estado da graça, naquela entrada que temos por Cristo Jesus, nós nos vemos muito bem, porque Ele é a luz. Nós nos percebemos escravos, mas também nós nos percebemos livres em Cristo, e sabemos que com Ele estamos mortos para o pecado. No capítulo 7 é que Paulo vai entrar com uma outra verdade, que acompanha a justificação. Primeiro ele fala: olha, temos paz, estamos na graça, e nós estamos unidos com Cristo na esperança da glória de Deus. No capítulo 6 ele fala: nós não somos mais escravos do pecado. Se ele vier, nós podemos dizer não obedecê-lo. Mas no capítulo 7 aí ele fala: mas prestemos atenção, não quer dizer que a gente não peca mais. Nós teremos uma pressão maior ainda, porque temos a sensibilidade da nova natureza. Então, nós não vamos ver todo o capítulo, mas vamos ver a partir do versículo 11. Romanos capítulo 7, versículo 11, ele fala assim: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o pecado fez o quê? Me enganou e por ele me matou. E assim, a lei, ou a lei de Deus, é santa, o mandamento santo, justo e bom. Em outras palavras, Paulo, na graça, ele fala assim: o problema nosso não é a lei de Deus, o problema nosso não são os mandamentos, não são as leis, o problema está em nós. O problema nosso chama-se pecado. O pecado me engana e me mata. 13. Logo tornou-se-me o bom, ou seja, a lei em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O pecado é tão horrível que ele transforma o bem em mal. Mas a lei de Deus vem para mostrar que nós somos pessoas caídas. No versículo 14, ele fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, a lei de Deus é espiritual, mas eu fui carnal. É isso que está escrito? Eu sou carnal. Veja isso, eu sou carnal. Ele está falando no presente, enquanto ele escreve, o São Paulo: eu sou carnal, vendido sob o pecado, vendido ou sob o domínio do pecado. Mas ele não falou antes
que nós somos libertos? Falou. Mas ele não falou que o pecado deixou de existir em nós. Ele não falou que o pecado ainda não parou de querer mandar em nós. Ele não falou isso. Ele vai dizer aqui então que essa tentativa em nós continua, do pecado dominar. No versículo 15 ele fala, por que ele sabe que ainda ele tem o pecado na carne? Porque o que faço não o quê? Não o aprovo. Dá uma pausa aqui. Você já fez uma coisa que você mesmo já desaprovou? Alguma coisa que você já fez, que depois você parou e pensou, falou, como eu pude fazer isso? E às vezes você fez contra uma pessoa que você ama. Todos já fizeram isso. Até o pior daqueles, até o psicopata já sabe que fez isso. Já sabe que faz o que não aprova. Todos nós aqui já fizemos. Magoamos pessoas que não deveriam ser magoadas. Então Paulo fala assim, olha, por que eu sei que o pecado está em mim? E que existe essa lei maldita, lembra da tríade? Porque o que faço não o aprovo. Mas, olha, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, ou seja, aquilo que eu odeio, isso eu faço. É aquela tentativa de mudança sem Cristo. Mas mesmo Paulo, em Cristo e na graça, ele percebe que ele também falha. Ele falha. O crente falha. Mas quem não está na graça, deve saber disso. Ele não tem o poder e a esperança de Cristo. Mas olha no versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas quem? O pecado que habita em mim. Você viu alguma vez ele culpando o diabo aqui? Nenhuma vez você vai ver o nome Satanás nos capítulos 5, 6, 7, 8, nem 9. Lá no final ele vai falar. Porque o culpado disso tudo, o problema nosso não é o diabo, não. O problema que nós precisamos resolver é o nosso relacionamento com o pecado. E é só Cristo Jesus que pode nos dar essa esperança. No versículo 18 ele fala, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na minha carne não tem nada de bom. Não existe uma centelhinha de Deus na minha carne. Não habita. Mas ele só tem essa visão porque ele está na luz. Porque ele já está na graça. Aquele que ainda não está na luz, ele acha, eu não sou pecador. Ele ainda acha assim, uma mentirinha ali, outra aqui, eu não sou tão ruim não. Como se o inferno fosse para os piores, né? O inferno é um lugar simples para a gente definir. O pecador vai para o inferno. O pecador que não foi salvo pela graça de Jesus Cristo, que não foi lavado pelo sangue de Jesus, vai para o inferno. Ele pode não ter cometido os piores pecados, mas sem a salvação de Cristo, ele vai para o inferno. Ele pode ser o religioso que for, se ele nunca creu verdadeiramente em Jesus, se o Pai não vê aquele pecador em Cristo, ele vai ser separado eternamente. Mas essa visão que ele fala, eu sei que o mal não há bem em mim, é para quem está na graça. 18, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse capítulo 7 de Romanos, ele tem uma história muito particular na minha vida, porque foi a partir daqui que eu me converti. Eu lembro quando eu comecei a ler esse capítulo aqui, eu parei, fiquei maravilhado, quando eu vi assim, eu pensei, eu lembro que eu olhava isso aqui, eu fiquei acho que uma semana lendo, eu falava assim, eu nunca pensei que a Bíblia pudesse me ver, ou me mostrar de tal maneira assim. Como é que Deus me conhece tanto? Eu me vi aqui, e essa é a nossa história, mas quem a revela é Deus, é o Espírito Santo de Deus, usando o exemplo desse homem que é o exemplo de todos nós.
Acho então, versículo 21, é aqui que vem o problema grande também. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, quem está comigo? O maligno, o diabo? Quem? O mal, que é o pecado. É uma lei maldita, que está onde? No meu corpo e no seu corpo. Atua. E o único que pode nos livrar dessa lei é quem? Jesus Cristo. É o único. Porque, versículo 22, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Como é que Paulo pode ver isso? Na graça. O crente sabe que é um pecador, um grande pecador, porque ele tem um grande Salvador. E o verdadeiro crente, ele não para simplesmente nessa definição, nessa constatação. Olha o que ele diz no versículo 24: miserável homem que eu sou. Eu sou miserável, por quê? Por causa dessa lei maldita, que me leva a fazer o que eu não quero, e não me deixa fazer aquilo que eu quero, e que eu sei que é agradável a Deus. Eu preciso me libertar. Lembra, ele não está falando de vícios, como esses vícios que nós vemos aí. Ele está falando de coisas que acontecem no dia a dia. Todos nós, desde uma criança que começa a desobedecer, a mentir, todos nós precisamos disso. Por isso que Cristo veio. Esse assunto não dá para ser resolvido por um homem. Deus teve que se fazer homem sem pecado para resolver na cruz nosso estado miserável, meu estado. Aí vem essa pergunta, 24: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? A graça. 25: dou graças a quem? A Deus por Jesus Cristo. Amém e aleluia. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dá esperança. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, ou eu sozinho sirvo com o entendimento a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Eu sozinho sei o que é certo, mas sozinho eu sou um fracassado, uma fracassada. Essa é a sua história, é a história do ser humano, mas Cristo nos dá esperança. Eu quero terminar com o capítulo 8. Portanto, é uma consequência, é um resultado. Depois que nós conhecemos a Cristo como aquele libertador, ele fala: portanto, agora está na graça, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Não para os que estão fazendo, o irmão falou aí, né, do sacrifício, puxando a corda, ou seja lá o que for. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o quê? O Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou de qual lei? Da lei do pecado e da morte. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo de Deus batiza o crente. Para quê? Para ele ficar falando língua que ninguém conhece, para ele ficar pulando que nem um macaco, para ele fazer palhaçada, rodopiando que nem bobo? Não. Para ele ser santo. O Espírito de Deus vem habitar naquele vaso lavado pelo sangue de Jesus, para que nós vivemos a plenitude da libertação oferecida por Jesus Cristo, para que nós, maridos, aprendamos a amar as esposas, para que as esposas aprendam a se sujeitar aos maridos, para que os filhos aprendam na graça a obedecer e honrar os pais, para que sejamos bons empregados, bons patrões. Para isso o Espírito Santo vem, para mudar o mundo a partir de mim,
E eu quero terminar ainda com Romanos capítulo 8. Irmãos, o Espírito de Deus, ele atua de modo tão maravilhoso em nós, que às vezes eu e você nem sabemos o que precisamos. Estamos tão angustiados. E sabe, olha o que o Espírito faz para a gente encerrar. Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda o quê? As nossas fraquezas. Note que o apóstolo Paulo se inclui aí. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós como? Com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis é mais ou menos assim. Suponhamos que o Mário está falando: Deus, tira essa provação, tira essa provação. O Espírito intercede por mim, fala: não, não é isso que ele quer, não é isso que ele precisa. Ele precisa aprender a viver na graça. Foi isso que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 12. Deus colocou um espinho na carne dele. Ele pediu 3 vezes para tirar. Jesus Cristo falou: não, Paulo, não é isso que você precisa. Você precisa aprender a depender da graça. E aí Paulo falou, né? Ele ouviu. Jesus falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do crente. Porque aí ele fala: quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque é o Espírito de Deus atuando em mim. Podemos vencer quando nós reconhecemos as nossas fraquezas. Nós precisamos disso. A nossa família precisa disso. As esposas precisam de maridos que reconheçam as suas fraquezas. Os maridos precisam de esposas que reconheçam as suas fraquezas. Os filhos, os irmãos, nós. Mas também que ao mesmo tempo reconheçamos que temos esperança em Cristo e capacitação no Espírito de vencermos. Porque Cristo disse: se o Filho, ou quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O primeiro vínculo maldito é cortado por Cristo. Semana que vem, se o Senhor permitir, vamos ver que com esse vínculo cortado, como nos relacionamos com o inimigo do ser humano, com o diabo. Vamos todos abaixar as nossas cabeças, por favor. Cabeça baixa, olhos fechados. Talvez de alguma maneira essa palavra falou ao seu coração. Talvez você já seja um crente e o Espírito de Deus te leva, ou te levou durante essa pregação da palavra de Deus, a você considerar algumas mudanças necessárias na sua vida. Talvez reconhecer uma fraqueza, um pecado, que você precisa se libertar dele, porque você já é um crente. Mas talvez você está aqui hoje e o mesmo Espírito falou ao seu coração: você precisa se libertar totalmente, porque você precisa de mim na sua vida. Talvez hoje à noite Deus mostrou como um fracassado, uma fracassada você é, mas ao mesmo tempo mostrou que Ele é um Deus de poder, de libertação e de salvação. Hoje à noite, aceite o perdão de Jesus. Reconheça o seu estado miserável, mas reconheça em Cristo Jesus essa esperança. Receba-o hoje como seu Deus e Salvador. Senhor Deus, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. O Senhor, que um dia apareceu para Abraão e disse: anda em minha presença e sê perfeito, íntegro. O Senhor é o Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nunca nos deixe esquecer que enquanto estivermos na carne somos fracos, mas também nunca nos deixe esquecer que o Espírito do Todo-Poderoso habita em nós, intercede por nós e nos capacita a amá-lo e a servi-lo. Abençoa-nos, abençoa a nossa igreja, abençoa as nossas famílias, em nome de Jesus.
Amém e amém. Se você gostaria ou precisa talvez de uma visita, um aconselhamento, estudo bíblico, me procura, tá bom? Que será um grande prazer, grande alegria poder ajudá-lo, ajudá-la.